Linha de tempo do coronavírus Covid-19. Neste vídeo vou te apresentar a linha de tempo do coronavírus desde o primeiro caso registrado no mundo até o segundo caso confirmado na América do Sul. O vírus tem matado milhares de pessoas em todo o mundo. O maior número de mortes tem acontecido em Hubei. Até a edição deste vídeo, quase 3.000 pessoas já morreram em virtude da doença. As atualizações podem ser conferidas neste site, que tem até 3 atualizações dos dados por dia. Em 31 de dezembro do ano passado, a China alertou a OMS para vários casos de pneumonia incomum em Wuhan, uma cidade portuária de 11 milhões de pessoas na província central de Hubei. O vírus era conhecido, mas não determinado. Vários dos infectados trabalharam no mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, que foi fechado em 1º de janeiro. Em 5 de janeiro, as autoridades chinesas descartaram a possibilidade de que se tratasse de uma recorrência do vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, uma doença que se originou na China e matou mais de 770 pessoas em todo o mundo em 2002 e 2003. Em 7 de janeiro, as autoridades anunciaram que haviam identificado um novo vírus. Segundo a OMS, o novo vírus foi nomeado 2019 nCoV e foi identificado como pertencente à família dos coronavírus, que inclui SARS e resfriado comum. Em 11 de janeiro, a China anunciou sua primeira morte pelo vírus, um homem de 61 anos que havia comprado mercadorias no mercado de frutos do mar. O tratamento não melhorou seus sintomas depois que ele foi internado e morreu de insuficiência cardíaca. Em 13 de janeiro, a OMS relatou um caso na Tailândia, o primeiro caso fora da China, em uma mulher que havia chegado de Wuhan. Em 16 de janeiro, o Ministério da Saúde no Japão relatou um caso confirmado em um homem que também havia visitado Wuhan. Em 17 de janeiro, quando uma segunda morte foi relatada em Wuhan, as autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram que 3 aeroportos começariam a rastrear os passageiros que chegavam da cidade. As autoridades dos Estados Unidos, Nepal, França, Austrália, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Vietnã e Taiwan confirmaram casos nos dias seguintes, em 18 de janeiro. Em 20 de janeiro, a China registrou uma terceira morte e mais de 200 infecções, com casos também fora da província de Hubei, incluindo a capital, Pequim, Xangai e Shenzhen. Enquanto isso, um especialista chinês em doenças infecciosas confirmou a transmissão de humano para a emissora estatal, CCTV, aumentando o medo de um grande surto enquanto milhões viajavam para o feriado do Ano Novo Lunar. Os países asiáticos aplicaram medidas para bloquear a propagação do vírus, introduzindo exames obrigatórios nos aeroportos de todas as chegadas de áreas de alto risco da China. Wuhan foi colocado em quarentena efetiva em 23 de janeiro, quando as partidas de transporte aéreo e ferroviário foram suspensas. As mesmas medidas foram anunciadas para mais 2 cidades na província de Hubei, Qingdao e Xibi. Pequim cancelou os eventos para o Ano Novo Lunar, começando em 25 de janeiro, enquanto autoridades relataram a primeira morte fora de Hubei. A OMS disse mais tarde, em 23 de janeiro, que o surto ainda não constituía uma emergência pública de preocupação internacional e não havia evidências do vírus se espalhar entre humanos fora da China. Em 25 de janeiro, restrições de viagem foram impostas a outras 5 cidades de Hubei, elevando o número total de pessoas afetadas para 56 milhões. Enquanto isso, Hong Kong declarou uma emergência de vírus, cancelou as celebrações do Ano Novo Lunar e restringiu qualquer ligação com a China continental. Em 26 de janeiro, o número de mortos subiu para 56, com quase 2.000 casos confirmados com o aumento das restrições de viagem, e Hong Kong fechou seus parques temáticos, Disneyland e Ocean Park. Novos casos foram confirmados nos Estados Unidos, Taiwan, Tailândia, Japão e Coreia do Sul. Em 30 de janeiro, a OMS declarou o coronavírus como uma emergência global, pois o número de mortos na China saltou para 170, com 7.711 casos registrados no país, onde o vírus se espalhou para todas as 31 províncias. A Índia e as Filipinas confirmaram seus primeiros casos do vírus, com um paciente infectado em cada país. Em 1º de fevereiro, o número de mortos na China subiu para 259, com 11.791 infecções confirmadas no país, segundo novos números divulgados pelas autoridades de saúde chinesas. Novos casos foram confirmados na Austrália, Canadá, Alemanha, Japão, Singapura, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Vietnã. Em 2 de fevereiro, a primeira morte fora da China de um chinês de Wuhan foi registrada nas Filipinas. Em 4 de fevereiro, a China disse que o número de mortos subiu para 425 pessoas e o número de pessoas infectadas era de 20.438 no continente. Hong Kong também relatou uma morte, elevando as mortes globais para 427. O primeiro caso foi confirmado na Bélgica, em uma pessoa que foi repatriada de Wuhan. Em 5 de fevereiro, mais voos que evacuaram cidadãos americanos retornaram de Wuhan e a OMS reafirmou que não havia tratamento eficaz conhecido para o coronavírus.
Em 6 de fevereiro, o número de mortos na China continental chegou a pelo menos 563, com mais de 28 mil casos confirmados. Enquanto isso, as autoridades da Malásia relataram a primeira transmissão conhecida de homem para homem, e o número de pessoas infectadas na Europa chegou a 30. Em 7 de fevereiro, Li Wenliang, um médico que foi um dos primeiros a dar o alarme por causa do coronavírus, morreu e Hong Kong introduziu sentenças de prisão por qualquer pessoa que viole as regras de quarentena. A China continental confirmou que o número de mortos atingiu pelo menos 636, com 31.161 casos de infecção, e pesquisadores chineses sugeriram que o pangolim pode ter sido um elo na cadeia de infecções homem-animal. Em 8 de fevereiro, um cidadão americano morreu em Wuhan. Um japonês de 60 anos com suspeita de infecção por coronavírus também morreu no hospital de Wuhan, informou o Ministério das Relações Exteriores do Japão. Em 9 de fevereiro, o número de mortos na China ultrapassou o da epidemia da SARS em 2002 e 2003, com 811 mortes registradas e 37.198 infecções. Uma equipe de investigação liderada por especialistas da OMS partiu para a China. Em 10 de fevereiro, a China tinha 908 mortes confirmadas e um total de 40.171 infecções. 97 novas mortes foram relatadas após o dia mais mortal do surto. O presidente Xi Jinping apareceu em público pela primeira vez desde o início da epidemia, visitando um hospital em Pequim e pedindo confiança na batalha contra o vírus. Em 11 de fevereiro, a OMS anunciou que o novo coronavírus seria chamado de Covid-19. Em 12 de fevereiro, havia 175 pessoas infectadas a bordo do navio Diamond Princess, atracado em Yokohama, informou o Ministério da Saúde do Japão. Em 13 de fevereiro, a Coreia do Norte impôs uma quarentena de 1 mês a todos os visitantes estrangeiros e outros suspeitos de ter Covid-19, informou a Agência Central de Notícias da Coreia. Em 14 de fevereiro, o Egito se tornou o primeiro país da América a relatar um caso e a França relatou a primeira morte da Europa pelo vírus. Em 16 de fevereiro, Taiwan registrou sua primeira morte de um motorista de táxi aos seus 60 anos devido ao coronavírus. Em 19 de fevereiro, o Irã registrou 2 mortes pelo coronavírus, horas depois de confirmar seus primeiros casos. Em 20 de fevereiro, a Coreia do Sul relatou sua primeira morte pelo coronavírus. A Comissão de Saúde do país relatou que as infecções diárias caíram para o menor nível em quase 1 mês, resultado de autoridades contando apenas casos confirmados por testes genéticos em Hubei. Além disso, Israel relatou seu primeiro caso confirmado de coronavírus, depois que uma mulher que retornou de um navio de cruzeiro testou positivo. Na Itália, a região da Lombardia registrou a primeira transmissão local do vírus, com 3 novos casos, elevando o total do país a 6 infecções. Em 22 de fevereiro, a Itália registrou 2 primeiras mortes, enquanto o Irã confirmou uma 5ª morte entre 10 novas infecções. Uma 6ª morte foi confirmada mais tarde, embora não estivesse claro se esse caso foi incluído nos 28 casos confirmados no país. Em 23 de fevereiro, vários países fecharam suas fronteiras com o Irã, e à medida que o número de infecções e mortes no país aumentou. Na Itália, as autoridades confirmaram a 3ª morte, enquanto as autoridades locais levaram o Carnaval de Veneza a encerrar cedo e suspenderam os eventos esportivos, na tentativa de combater a propagação do vírus no país mais atingido da Europa. Em 24 de fevereiro, Kuwait, Bahrein, Iraque, Afeganistão e Omã relataram seus primeiros casos de vírus. Enquanto isso, o número de casos na Coreia do Sul aumentou para 833 casos, com 7 mortes. Uma 7ª morte foi relatada no norte da Itália. Em 25 de fevereiro, o vice-ministro da Saúde do Irã, que no dia anterior havia recebido uma coletiva de imprensa sobre o surto, confirmou que ele tinha coronavírus. O total oficial do país alcançou 95 casos, com 15 mortes. Em 26 de fevereiro, o número global de mortes chegou a 2.800, com um total de cerca de 80 mil casos confirmados de infecção relatados globalmente. Noruega, Romênia, Grécia, Geórgia, Paquistão, Macedônia do Norte e Brasil detectaram seus primeiros casos de coronavírus. O Brasil foi o primeiro país na América Latina a confirmar o primeiro caso. Em 27 de fevereiro, a Estônia, a Dinamarca, a Irlanda do Norte e a Holanda relataram seus primeiros casos de coronavírus. O número de infecções ultrapassou 82 mil em todo o mundo, incluindo mais de 2.800 mortes. A Itália viu um aumento nas infecções que saltaram para 650, enquanto mais 3 pessoas morreram com a contagem de mortos agora aos 17 anos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo está considerando invocar a Lei de Produção de Defesa, que daria ao presidente Donald Trump o poder de expandir a produção industrial de materiais ou produtos essenciais para a segurança nacional.
Em 28 de fevereiro, a Lituânia e o país de Gales notificaram seus primeiros casos de coronavírus, com a Holanda e a Geórgia registrando o segundo. O México foi o terceiro país da América Latina a confirmar casos de coronavírus. 2 confirmações. No mesmo dia, 28 de fevereiro, a OMS, por meio de coletiva de imprensa, elevou o grau de risco de disseminação da doença para muito alto. Em 29 de fevereiro, a Coreia do Sul registrou o maior número diário de casos confirmados até o momento, 813, elevando o total do país para 3.150 casos confirmados, com 17 mortes. O Irã também informou que o número de casos saltou de 388 para 593 em 24 horas, com o número de mortos em 43. A América do Sul tem agora 2 casos confirmados de coronavírus. As autoridades de saúde do Equador confirmaram em 29 de fevereiro o primeiro caso de coronavírus no país. A paciente é uma mulher de 70 anos que chegou da Espanha há 2 semanas. Infelizmente, esta timeline ainda terá uma longa história, até que uma vacina seja criada e que toda a população mundial seja imunizada, erradicando a doença. Esperamos que esse vírus não sofra mutações.